Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, uma vida avivada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o ministério de Jesus, nós vemos um movimento de avivamento. Nós vemos um movimento do Espírito Santo, através da vida de Jesus, transformando e abalando por onde Jesus passou. Tudo mudou. E quando nós olhamos a história da igreja também continua. Nós vemos no início dos primeiros anos da igreja primitiva um grande avivamento acontecendo a partir de Pentecostes. E depois, quando nós olhamos para a história da igreja, de tempo em tempo nós vemos um movimento do Espírito Santo, trazendo para a essência, para essa busca, para essa vida com Deus, essa vida consagrada, essa vida cheia do Espírito Santo. E eu sempre gostei muito de ler sobre história de avivamento. Eu quero contar uma das minhas favoritas. Foi no início do século XX, no país de Gales. Começou com uma reunião como essa. O povo começou a orar. Ninguém queria ir embora para casa. E começou a ter aquela busca, aquela sede por Deus. E de repente, os cultos começaram a ficar entupidos. As pessoas, no formato do país de Gales na época, as igrejas de frente às praças, da igreja ia para a praça, iam enchendo, até que, se você gosta de futebol, você sabe que o futebol começou no Reino Unido. A Inglaterra, o Reino Unido, é quem inventou o futebol. Então, no início, o futebol era muito forte na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda, Reino Unido. E o campeonato galês é interrompido. Sabe por quê? Porque só havia um local onde cabia todo mundo para buscar a Deus, nos estádios. E aí ele foi transformando a história, a cultura do país de Gales, que cresceu sobre essa raiz cristã. O avivamento, queridos, é algo que não é somente uma experiência única, isolada, ou um arrepio, não, vai muito além. O avivamento é uma fagulha que nos incendeia para uma transformação completa. E eu quero falar um pouco sobre isso. Lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 5, é um dos meus capítulos favoritos, e mostra um avivamento. Na verdade, mostra o movimento de um avivamento. O capítulo 5 de Lucas, ele é dividido em 4 blocos. O primeiro bloco, o momento onde Pedro é salvo, o momento onde Pedro encontra Jesus como Senhor e Salvador, e também tem aquela experiência da pesca milagrosa, de vir um cardume de peixe. E depois, no segundo bloco, vem quando Jesus sai então ali do mar da Galileia, e no caminho para Cafarnaum ele cura um leproso. Depois ele chega em Cafarnaum, vai ter uma big célula, uma célula dia do amigo ali numa casa, está entupida a casa. 4 amigos querem levar o seu amigo paralítico, deficiente, para ter um encontro com Jesus, não tem como entrar. Eles abrem o telhado, desce ele de rapel, ele para no meio da edificação. Jesus primeiramente traz a salvação sobre a vida dele, depois cura aquele homem, levanta e sai andando. Ao Jesus sair dessa casa em Cafarnaum, ele passa de frente a um posto romano, onde ali havia Mateus, o cobrador de impostos, e ele convida Mateus a seguir. Vem e segue. Mateus larga tudo, um emprego vitalício, muito bem remunerado, para seguir a Jesus. E aí vem algo que completa, que é um avivamento, na minha opinião: salvação. Então Jesus combina um churrasco, uma boa festa. Se fosse nos dias de hoje, igual a minha célula fez, uma noite mexicana, chama todos os amigos de Mateus, e ali ele anuncia o evangelho. Aí vem os religiosos chatos, perguntam: nossa, está cheio de pecador aí. Jesus fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de cura, eu vim para os pecadores. E ali Jesus anuncia o evangelho. Avivamento, queridos, é esse como completa em Lucas 5. Eu não vou adentrar em todas essas histórias, esses fatos que eu falei para vocês, mas eu quero trazer isso para nós, que avivamento vai muito além só de uma experiência. Ele aponta a frutos, a resultados. E em Lucas 5 nós vemos isso acontecendo do início ao fim desse capítulo. E eu quero ler com vocês o primeiro bloco dele, Lucas capítulo 5, verso 1.
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. Abre um parênteses aí. Por que Jesus fez isso? Porque ele precisava de algo para propagar a sua voz, já que havia uma multidão. E a água era um ótimo propagador. Era como se fosse um microfone que ele fez. Ele montou um púlpito, um microfone e começou a ministrar uma mensagem ali. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Verso 5. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora adiante você será pescador de homens. Verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Glória a Deus, queridos. Olha o contexto aqui. No verso 4, no capítulo 4, mostra que Pedro, ele sabia quem era Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Muitas vezes podem ter pessoas que sabem quem é Jesus, mas ainda não tiveram um encontro profundo com Jesus. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Talvez isso mostre porque Pedro negou ele 3 vezes na cruz. Mas ali André é quem apresenta Jesus a Pedro, porque André era um discípulo de João Batista. Então Pedro já estava familiarizado, mas ele só curtia Jesus, entende? E só curtir Jesus não é suficiente para ter uma vida plenamente transformada. Então Pedro, ele curtia Jesus. Jesus chega, tem uma multidão, está começando a ficar famoso o ministério de Jesus. Ele está cercado, ele não vê para onde ir para poder ministrar melhor. Então ele vê o barco, 2 barcos. Ele pede para usar o barco, ele senta, pede para empurrar um pouquinho, para dar distância, para propagar a sua voz, para dar água. E ali ele conseguir falar para todos, e ele ministra. E quando acaba a mensagem, Pedro ali no camarote, na área VIP, vendo de perto, diz assim: arreda esse barco mais, vamos dar uma voltinha aqui no mar da Galileia. Pedro, ele não estava no bom dia, gente. Eu não sei se você já recebeu uma visita num dia que não, nada bom. Sabe aquele dia que tudo dá ruim? Era esse dia de Pedro. E de repente chega Jesus, aparentemente para importunar Pedro, aparentemente sendo folgado. E aí Pedro já tinha um débito com Jesus, ele curou a sua sogra. Então vamos dar essa volta. Ele vai dando a volta. E aí Pedro já estava um dia frustrado. Por quê? Porque ele passou uma noite inteira sem pegar nenhuma piaba. Pedro não era pescador igual o pastor Mateus e Douglas são. Já viajei com os dois, já vi os dois são os reis do Mandi. Lembra, Douglas? Pescador nato. E Pedro passou a noite inteira. Eu não sei se você já virou a noite trabalhando. Eu já. E é muito frustrante quando você passa uma noite inteira em claro trabalhando e não tem resultado nenhum. E quando você vê, você só correu na esteira. Foi assim que Pedro estava. Então Jesus manda ele lançar as redes. Ele lança por obediência. Ele pega uma quantidade grande de peixes. E aí ele começa a perceber que agora não era só um cara legal, mas era o Senhor e Salvador, o Messias. E ali ele entrega a vida. E ali ele começa a viver uma vida avivada. Sabe, diante desse texto, dessa história, desse fato, que traz um dos principais apóstolos, principais figuras do cristianismo, do evangelho, há algumas lições que nós podemos aprender para trazer para nós, para ter uma vida avivada. Quando nós olhamos para esse relato aqui de Pedro,
Nós podemos ver que tem certas atitudes que nós precisamos de ter em nossa vida, em nossa cultura, no nosso dia a dia, para viver uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo. O primeiro, deixe Jesus entrar em seu barco. Sabe, aqui Pedro permitiu que Jesus entrasse num lugar íntimo. Possivelmente, nem a mulher de Pedro havia frequentado aquele barco, naquele modelo da sociedade naquele momento. E Pedro, Pedro estava num dia ruim. Ele podia falar assim: hoje não, Jesus, vem com essa não, amanhã você volta aí. Mas Pedro, ele deixou Jesus entrar numa área íntima. O que eu quero trazer para nós aqui é que existem áreas nas nossas vidas que, na verdade, todas as áreas, Jesus precisa de entrar. Mas pode, talvez, com um ou outro, ter algumas áreas que nós não permitimos Jesus entrar ainda. Sabe, Jesus, Ele não pode ser um cara legal, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. E Jesus tem que ter livre acesso à nossa vida, ao nosso coração. Será que você está na ilusão, achando que Jesus não tem acesso à lupinha do seu Instagram? Jesus não tem acesso ao que passa no seu coração, no meu coração. Jesus não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele é onisciente, onipresente. Será que nós temos deixado Jesus acessar o nosso coração? Será que temos deixado Jesus acessar os nossos bolsos, a nossa carteira, a nossa conta bancária, o nosso celular, os contatos, as conversas ocultas, o histórico do seu computador? Sabe, queridos, não podemos limitar aquele que é capaz de fazer o ilimitado em nossas vidas. Precisamos de abrir a nossa vida por completo. Sabe, quando nós entregamos a vida para Jesus, eu tinha esse sofisma quando eu converti há poucos anos atrás. Era 2001. Julho de 2001, pouquinho tempo. E eu lembro que eu achava que Jesus estava preocupado só com a minha alma. Ele queria salvar só a minha alma. Então eu tinha leis, eu tinha alguns costumes. Eu falei assim: não, no domingo eu não posso fazer isso, Fagner, porque no domingo é o dia de ir na igreja, mas sexta-feira, misericórdia. E aí eu fui compreendendo que Jesus, Ele me queria por completo. Que Ele morreu numa cruz não somente para salvar a minha alma, mas para salvar o meu espírito, para salvar o meu físico. Jesus, Ele quer fazer uma obra por completo em minha vida. E por isso, se é algo por completo, eu tenho que me entregar por completo. Eu não aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador e falo: olha, Jesus, você é meu único Senhor e Salvador, mas na minha vida sexual cuido eu. Não, eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador, mas na criação dos meus filhos aí é comigo. Não, eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador, mas na minha vida de relacionamentos eu sou fraco, então é comigo. Não, na minha vida financeira eu tenho medo da escassez, então é comigo. Não, ou é tudo ou é nada. Não tem como nos iludirmos achando que Jesus pode ser só, eu vou fatiar a parte que eu quero da Bíblia. Não, nós temos que deixar Jesus entrar por completo. E deixando Jesus entrar por completo, eu quero ir para o segundo ponto, que é não procurar por entender, mas sim por obedecer. No verso 4, tendo acabado de falar isso, a Simão: vá para as águas mais fundas, todos lancem as redes de pesca. Então Pedro: Simão, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é você que está falando, eu vou fazer isso. E Pedro, ele aprende tanto com isso, que na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, 22, agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Sabe, nos dias de hoje, queridos, nós temos tanto acesso, tanta informação, isso não é ruim, mas às vezes queremos saber de tudo, o porquê de tudo. Ficamos igual a Ana, minha filha de 6 anos, 6 para 7, tudo tem um porquê, tudo quer saber o porquê. E com isso nós começamos a perder às vezes a oportunidade de experimentar coisas únicas com Deus. Sabe, tem um lado positivo em querer conhecer ainda mais. Eu não estou falando para sermos ignorantes, não é essa a ideia. Mas o que eu quero trazer para aqui é que vão ter momentos em nossas vidas onde nós vamos ou obedecer, experimentar dos milagres,
ou perder a oportunidade porque estamos perguntando por quê ou por quê. Quando o pastor Clemente decidiu fundar essa igreja, junto com a pastora Clausi, ele não ficou perguntando por quê para Deus, ele foi obediente a Deus. Quando... Abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor, gente, só da banda. Quando o pastor Mateus, sabe, quem não é no antigo local nosso, onde nós vimos antes de vir para cá, sabe a Conexão Gourmet? Era o tamanho do nosso auditório. Quando chovia, nós fingimos que ouvíamos que estava sendo pregado, porque não tinha como ouvir que estava sendo pregado. Era um local assim que era muito pequeno, era daquele tamanho, e fazíamos 2 cultos, não tínhamos ar-condicionado. Hoje tem gente que reclama do ar estar gelado ou quente. Quem é daquela época, meu filho, dá glória a Deus se está quente ou frio, porque está muito melhor do que é. Porque era só o ventilador, que só fazia barulho. Mas nós viemos daquele local. Pensa, o local que nós viemos era o tamanho da Conexão Gourmet. O pastor Mateus veio um dia, nesse local que era todo abandonado, não tinha nada disso, nós construímos tudo isso aqui. Ele vem lavar o carro dele, começa a andar e começa a perceber em Deus, é esse lugar. Eu lembro que na primeira conferência que nós fizemos aqui para aberta, vieram alguns pastores, eu estava servindo na Conexão Gourmet, e eles, na época não era Conexão Gourmet, né, Douglas? Era outro, agora está outro nível, mas na antiga Mac Dynamos, trazendo a raiz aí, a memória, estava lá servindo, eu fui servir uma coxinha, um pastor perguntou, mas local muito grande. Que isso? Vocês eram daquele local? Eu falei, sim. Vocês são malucos. Dá um passo desse. Vocês são doidos? Eu falei, não, nós somos obedientes a Deus, pastor. E aí, quando... A primeiro momento parece absurdo. Se o pastor Mateus ficasse perguntando por quê? Por quê, Deus? Por quê? E não fosse obediente a Deus, talvez a gente estava fazendo 10 cultos lá, né, Douglas? No forninho. E não experimentar desse alargar da visão de Deus sobre nossas vidas. Sabe, nós temos que trazer para nós que vão ter momentos que não dá para ficar perguntando por quê, mas nós precisamos de mergulhar em Deus, ser obedientes à direção dEle. Eu lembro que foi em alinhamento com o pastor Mateus, com a Poli, minha esposa, conversando muito, mas quando eu recebi o convite para vir para o tempo parcial, não foi um momento que estava tudo dando errado na empresa que eu trabalhava. Foi no momento que eu estava negociando uma promoção. Foi um momento onde ele estava negociando um aumento salarial, estava negociando, sabe, um crescimento naquela empresa. E aí, junto com o pastor Mateus, conversando, nós percebemos que era de Deus para ser em 3 de fevereiro de 2022. O passo de ser desligado daquela empresa e vir para o tempo parcial. A parte da manhã ainda continuo trabalhando com projetos, mas como autônomo agora. Então, talvez, se fosse analisar tudo bonitinho, era melhor ficar. Mas era mais importante do que ficar entendendo o porquê. É mergulhar na presença de Deus. É mergulhar em Deus. E eu não tenho dúvida que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Sabe, os irmãos quem aqui está aqui que foi nesse último encontro? Levanta a mão, estou vendo uma turminha boa aí, ó. Sabe, se você ficasse querendo entender todo o porquê do encontro, olha o que você tinha perdido. Tá doido? Então tem momentos nas nossas vidas que nós temos que ser obedientes a Deus, obedientes à palavra, porque muito mais importante do que entender de tudo é obedecer a tudo que está na palavra de Deus. A obediência, mesmo quando eu não entendo, não faz sentido, é algo que tem que ser feito. Às vezes temos que parar de querer entender de tudo para viver o tudo que Deus tem para nós. Sabe, primeiro, deixe Jesus entrar no seu barco, deixe Jesus acessar todas as áreas do seu coração. E segundo, obedeça a Cristo, obedeça a sua palavra. Não fique, sabe, limitando a entender o tudo, porque nem tudo nós vamos entender, mas podemos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Em terceiro, confesse a sua verdadeira condição. Sabe, no verso 8, Pedro viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Em Tiago 5,16 fala para que confessamos nossos pecados uns aos outros para sermos curados e libertos. Sabe, queridos, o melhor caminho para viver o novo de Deus é confessando e reconhecendo a velha natureza e as velhas práticas.
Não podemos querer manter uma reputação para Deus ou para as pessoas se ela não for genuína. Precisamos de reconhecer aonde nós estamos. Pedro, ele reconheceu a sua condição. Isso é tão poderoso, sabe? Nós vemos na palavra de Deus 2 vezes Pedro confessando a sua real condição. E quando ele confessa a sua real condição, vem uma palavra profética de Deus afirmando a sua identidade. Quando eu abro mão de uma falsa reputação para vestir da roupa de quebrantamento, de me expor para ser tratado, transformado, eu acesso o caminho profético de Deus. Pedro aqui, ele fala, eu sou um homem pecador. No verso 10, Jesus fala, você não é mais homem pecador, mas agora um pescador de homens. Em João 21, Pedro fala, Jesus, eu não te amo do amor ágape, mas eu te amo do amor filéu. Ele fala, apacente as minhas ovelhas. Quando nós confessamos e não usamos máscaras, nós acessamos um caminho de transformação. A transformação nos aponta para a restauração, que é o plano original de Deus para nós. Por isso, o meu convite para nós aqui é confessar, sabe? Confesse hoje aquilo que está atormentando o seu coração, aquilo que atormentou ontem a sua vida, para que amanhã possamos ser verdadeiramente livres. É importante trazer a confissão, é a porta de quebrantamento, de restauração, é uma cultura do céu. Não podemos querer viver o novo de Deus se estamos carregando o velho homem dentro de nós. É importante abrir o coração, não ficar preocupado com o que vai ser pensado de você, mas com o que você vai acessar quando você confessa. Sabe, abra o seu coração, arrependa. Confesse, se expõe para uma pessoa madura na fé, talvez seu líder, supervisor, ou até os pastores, mas não fique segurando isso. Recentemente eu estava indo para uma conferência, eu acho que eu já contei isso aqui, indo para uma conferência com o pastor Mateus lá em São Paulo. E ali no voo, eu e ele ali, eu decidi abrir meu coração sobre uma situação. Eu falei tudo. Eram coisas feias, eram coisas que eu não me orgulho, que eu estava sentindo. E eu falei, cara, eu estou sentindo isso. Aí quando ele ia, eu falei assim, não, peraí, tem mais, cara, é isso. E aí eu pude aproveitar aquele voo inteiro para São Paulo, o Uber até o hotel, para ser ministrado por Deus, através da vida dele. Mas se eu estivesse guardando aquilo até hoje, aquilo estava me corroendo por dentro. Como que foi importante eu trazer aquilo, e confessar não é desabafo. Eu não só falei e pronto, fui embora. Eu falei e pude ser ministrado por ele. Ouvi e segui as orientações que foi me dada ali. Porque esse é o caminho de confissão, é o caminho que nos aponta para o destino de Deus sobre nossas vidas, por transformação, por vida plena. Sabe, em quarto, queime as pontes de volta, verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, você parou para pensar que aqui não fala que Pedro parou na praia, tirou o cardume de peixes, foi no mercado, vendeu, fez uma festa, aplicou em Bitcoin e foi viver o ministério. Não fala isso. Nada contra quem aplica em Bitcoin não. Mas eu estou querendo só trazer para nós que o que Pedro mais amava naquele momento era a pesca. O que Pedro mais conseguiu, que todo pescador sonha, é ter tanto peixe que sua rede não aguenta. Pedro, se não ficou rico, ele mudou talvez de vida ali, com aquela pesca. Mas Pedro, ele entendeu que tudo aquilo era nada diante de Cristo. Quero abrir um parênteses, não estou falando sobre carreira profissional, não estou falando sobre você prosperar, nada disso. Tudo isso eu creio que é de Deus, e por favor, busque ser um profissional melhor, busque prosperar. Tudo isso é de Deus, quando o seu coração está em Deus. Mas o que eu quero trazer para nós é sobre não ter um plano B. É sobre não ter os olhos brilhando mais para as outras coisas, a não ser para Cristo. Pedro aqui, talvez o que ele mais amava antes de conhecer Jesus, era o que estava naquelas redes, o que aquelas redes iam dar para ele de retorno. Mas Pedro, ao reconhecer que Jesus é tudo, ele resolveu abandonar tudo isso para viver Jesus. Sabe, em Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo nos fala: porque para mim o viver é Cristo e a morte é lucro.
O ponto aqui, queridos, eu quero falar mais uma vez, não está sobre o ganho, sobre essas coisas, não é isso. O que eu quero dizer é que talvez, eu não sei você, mas talvez eu ia ficar tentado, não sei, ao chegar naquela praia, olhar para aquele cardume de peixes, sabendo tudo aquilo que ia usufruir para ele, para a família dele, e pensar, eu acho que eu vou só curtir Jesus. Mas Pedro entendeu que muito mais do que curtir Jesus, é seguir a Jesus. Então Pedro considerou tudo isso como perda, tudo isso como nada, diante do que Jesus representava para ele. O que eu quero trazer para nós, não sei se ficou claro, é que não podemos ter um plano B. Não podemos pensar o seguinte, se der errado a vida com Jesus, eu vou para aquela linha. Se der errado, se eu não encontrar ninguém para casar, eu vou lembrar daquele contatinho daquele ex do demônio. Então, se der errado, eu vou voltar para aquela velha vida. Não, se aquilo der errado, eu vou voltar para os meus vícios. Se essa oração não for respondida, eu vou fazer aquilo outro. Não podemos querer negociar com Deus quando Ele não negociou dar Jesus por nós na cruz. Por isso não podemos ter um caminho de volta, não podemos ter uma ponte de volta. Nós temos que largar as redes, deixar os peixes, deixar tudo para trás, entendendo que em Cristo nós encontramos tudo. Não podemos querer ter um plano B, se algo não der certo, se eu não gostar da música que tocar, se a pregação não for do jeito que eu gosto, eu vou fazer aquilo outro. Não podemos que ter um caminho, um plano B, quando nós entendemos que em Cristo nós encontramos o único caminho, o caminho, a verdade e a vida. Sabe, temos que ter uma mentalidade que tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Em Jesus não tem atalho, em Jesus não tem caminho de volta, é uma mão só, é um caminho único. Por isso não podemos, ter uma vida avivada enquanto tem um plano B engatilhado no coração. Quando tem algo que está guardado. Temos que trazer que o que é mais precioso, nós encontramos em Jesus. A vida com Jesus é maior do que qualquer relacionamento, é maior do que qualquer carreira profissional, é maior do que qualquer quantia de dinheiro, é maior do que qualquer prazer, qualquer onda que uma droga pode dar. Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele é único. Jesus, Ele é completo e maravilhoso. A vida com Jesus é extraordinária, é maravilhosa, e por isso todos os dias eu preciso ter meus olhos voltados para Jesus, para a palavra dEle, porque a cada dia isso vai brilhar mais, e as coisas da velha vida vão brilhar menos e não vão nem brilhar mais, a ponto de não mexer mais conosco. Mas todos os dias eu tenho que queimar uma ponte do velho homem, outra ponte do velho homem, outra ponte, outra tentação, qualquer outra coisa, porque eu não posso cogitar ter um caminho de volta, porque o que eu tenho de mais precioso eu encontrei em Jesus. Por último, precisamos de viver a verdadeira identidade em Deus. Pescador de homens. Verso 10. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão e André. Então Jesus falou a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quando nós encontramos com Jesus, nós não encontramos somente com a salvação, mas nós encontramos tudo. Porque a salvação é tudo, tudo vai estar no mesmo pacote. Não é só a sua alma, como eu falei no início, nós encontramos tudo. A nossa verdadeira identidade. Quando nós temos um encontro com o mundo, um encontro, fora da palavra, fora da presença de Jesus, o diabo ele vai nos mostrando atalhos, mostrando pecado, sem falar que é pecado. De repente, eles não nos chamam mais pelo nosso nome, mas nos chamam pelo pecado. Adúltero, viciado, uma pessoa caloteira, mentiroso. Mas quando nós encontramos com Jesus, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele nos chama de filhos e filhas, e Ele nos chama com o nosso propósito de vida, com a nossa identidade. Ele tira o medo e nos enche de espírito de fé e ousadia, nos chama para o ID. Quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, a verdadeira vida, nós encontramos o verdadeiro destino e o verdadeiro propósito de vida, que é uma vida plena em Jesus. Em Atos 2:41, mostra Pedro agora entendendo que ele não era mais um pescador
de peixes no mar da Galileia, mas um pescador de homens. Então Pedro, no seu primeiro movimento ali, talvez sem ter todo o preparo, talvez ter algumas inseguranças, alguns medos, tanto que Pedro ainda tinha algumas coisas para ser curado em seu coração, que mostra em Atos 10, ele sendo curado, quando ele vai à casa de Cornélio. Mas Pedro, no processo de ser aperfeiçoado, no processo de ser lapidado como discípulo, ele é usado, ele é cheio do Espírito Santo em Atos 2, e ele cheio do Espírito Santo, ele ministra, ele compartilha, ele vive o ID, e no verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A vida de Pedro agora transformada após ele deixar Jesus entrar no seu barco, após ele obedecer a Cristo, após ele confessar a sua condição, ele queimar os caminhos de volta. Depois de João 21, agora esse homem avivado, cheio do Espírito Santo, entende o seu propósito de vida e começa a ser um canal de Deus. E em Atos capítulo 2, versos 42 adiante, então vemos um avivamento agora sobre as células, sobre a igreja ali de Jerusalém. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Olha a célula aí. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Não era gente chata não. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Uma vida avivada aponta para frutos, aponta para o destino em Deus, aponta para a salvação para todos. Um dos nossos propósitos é entender que aquilo que nós recebemos não pode ser enterrado, tem que ser compartilhado e multiplicado. Aquele que foi curado de um abuso vai ser um instrumento de Jesus para trazer cura sobre outras pessoas que passaram pela mesma dor. Aquele que tinha uma ferida de paternidade, foi curado dessa ferida, vai ser um instrumento na mão de Jesus para trazer cura para outras pessoas. A sua experiência com Jesus não diz só a respeito sobre você, mas sobre o propósito do ID, para que outros possam ver Cristo através da sua cura, da sua experiência, da sua transformação. Em Cristo nós encontramos nossa verdadeira identidade, que aponta para o caráter de Deus. E nós entendemos que não podemos enterrar aquilo que recebemos, porque tem que ser multiplicado. A nossa história de resgate e transformação diz a respeito sobre quem Cristo é em nossas vidas. Ninguém é um acidente. Todos somos filhos amados por Deus Pai, com um propósito único, universal para todos os filhos, o ID e pregar o Evangelho. Avivamento não é só sobre ser cheio, mas é ser cheio a tal ponto que transborda sobre todos que estão à minha volta. Não é sobre ficar só no replepé, também pode ser, mas é sobre ser cheio da vida de Deus, ao ponto de ter compaixão daquele que ainda não recebeu da vida de Deus, ao ponto de olhar para as pessoas e sentir uma profunda compaixão, de querer se relacionar, querer ter tempo com ela para compartilhar. É como Jesus fez quando encontrou com Zaqueu, jantou na casa de Zaqueu, teve tempo com Zaqueu. É como Jesus encontra a mulher samaritana, conversa, tem empatia, compaixão por ela e ministra a vida dela. Avivamento é deixar Jesus entrar na sua vida, é obedecer a palavra, é confessar, é abandonar o caminho de volta, entender que eu estou sendo cheio para transbordar na vida do outro. Sabe, Jesus nos chamou para ser grandes pescadores. Eu e você somos pescadores de homens e mulheres. Esse é o nosso chamado. Jesus quer nos avivar para que possamos viver o ID na sua plenitude. Eu quero concluir convidando a banda. Sabe, Jesus, Ele tem algo novo para nós. Ele deseja trazer um despertar novo. Uma vida avivada é uma vida aberta para Jesus entrar e reinar.
Uma vida avivada é uma vida obediente à palavra. Uma vida avivada é onde tem a prática de confissão, onde não tem pontes de volta, as pontes são queimadas. É um caminho único, é uma vida com propósitos. Mas tudo isso só é possível se eu e você tivermos fome de Deus, sede de Deus. Eu não sei se você já chegou num churrasco em jejum, não intencional, tá? Que aí é feio, mas sabe, se chegou faminto, é porque eu gosto mais de churrasco. Pode ser num rodízio de pizza, num almoço, numa parmegiana. Se chegou faminto e teve seu prato favorito, aquela picanha com a gordura bem selada na brasa, rosa nas pontas, vermelhinha no centro. Ai, glória, oh Deus. Você está faminto e tem aquilo para saciar. Eu acho a melhor coisa do mundo. Eu estou parando de beber refrigerante agora, mas imagina você com aquela sede, aquela Coca-Cola, KS, trincando, até a russa, pá, matando a sede. Não é algo maravilhoso quando você está com muita sede, tem aquela bebida sua favorita geladinha. Você está faminto e tem aquele banquete seu favorito. É a melhor coisa do mundo. É a segunda melhor coisa. Porque a melhor coisa é quando nós temos sede e fome de Deus. Porque o Pai já preparou um banquete para nós. É só ter sede e fome e desfrutar desse banquete. Agora, como que é ruim você chegar diante de um banquete com o estômago todo cheio, querer comer por gula, mal conseguir desfrutar daquilo. Por quê? Porque você já está satisfeito. Imagina, você chega no churrasco, acabou de comer, sei lá, muita salada, e você está cheio lá e não consegue ter vontade de comer aquela comida, porque você está cheio, não tem mais espaço. Assim é quando nós chegamos diante de Deus, sem ter fome e sede, satisfazendo pelas coisas dessa vida, pelos pecados, ou por uma vida distante de Jesus, ou morna, como o pastor Mateus ministrou há 2 domingos atrás. Sabe, não faz sentido. Mas quando nós temos sede e fome, nós encontramos um banquete para saciar. Quando eu tenho sede e fome, eu consigo obedecer o Espírito Santo de uma forma muito mais fluida. Quando eu tenho sede e fome, eu fluo muito mais por uma cultura de confissão. Eu fluo muito mais por compartilhar do Evangelho. Eu fluo muito mais por queimar as pontes, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Mas eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu tiver sede e fome, expectativas por Ele. Por isso meu convite hoje, para que possamos experimentar como Pedro experimentou: tenha sede e fome por Deus, esteja faminto por Deus, e deixe Jesus entrar no seu barco. Obedeça mesmo sem entender a Cristo. Confesse a sua real condição, não use máscaras. Queime as pontes da velha vida. E por falar nisso, vamos ter batismo dia 5/5. Antecipamos, porque tem uma grande colheita. Mata o velho homem. E em quinto, viva o seu propósito de vida. Você é um pescador, você é uma pescadora. Você foi chamado para multiplicar aquilo que recebeu de Deus: vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Sabe, eu não quero delongar muito, quero ter um tempo de ministração aqui. Avivamento, queridos, é quando nós reconhecemos a nossa condição. Avivamento é quando nós queremos viver o que Deus preparou. É quando nós negamos a nossa velha natureza para aceitar a natureza divina de Deus sobre nós. Por isso o meu convite para nós hoje: peça o Espírito Santo para transformar a sua vida. Talvez um desses pontos é um desafio para você. Se tem área na sua vida que você não está deixando Jesus entrar, abra isso para Jesus hoje. Se obedecer é um desafio, abra isso para Jesus hoje. Se confessar é um desafio, faça um pacto com Jesus hoje, com o Espírito Santo. Fala: eu vou embora sem máscara daqui. Eu vou vir aqui à frente, vou deixar minhas máscaras aqui à frente. Se você tem uns planos B, eu quero convidar você hoje a entregar
Fala assim, tá tudo aqui, ó, todo plano B, sabe? Apaga os contatos, bloqueia as pessoas se for necessário, afaste certas amizades, certos ambientes. Se você não está pronto para isso, é melhor você sair disso do que se iludir. E talvez você sente que é tão impotente, venha ser cheio do Espírito Santo para ter todo o medo lançado fora e ser cheio de ousadia, porque você é um pescador, uma pescadora de Deus. Se você quer ser cheio, se você quer aumentar a sua fome, a sua sede para o Espírito Santo, eu quero convidar você rapidamente para vir aqui à frente, sabe, sem delongas. Eu quero